Olá, tudo bem? Vocês estão no canal Exposição Bíblica e eu estou fazendo uma série desafiadora, uma série de 36 vídeos sobre a questão do feminismo como pregador do Evangelho, que é um pastor ou um presbítero, e quando eu falo pregador, é aquele que assume responsabilidades numa igreja local. Eu não estou me referindo a toda a proclamação que envolve o corpo de Cristo. São 36 vídeos que vão destacar muitos pontos importantes. Nem todos têm acesso a boas literaturas, os livros são muito caros e eu quero ajudar. Nós queremos ajudar pastores, professores de escola bíblica dominical, presbíteros, diáconos, irmãos em geral, a entenderem esse tema. Bom, hoje eu queria falar sobre uma justiça que procede da palavra de Deus. Uma justiça que procede da palavra de Deus. Quando nós tratamos do tema feminismo, né, é um tema muito amplo. E dentro dos deslocamentos hermenêuticos, interpretativos, nós temos duas características básicas, falando de forma bem geral. Eu quero puxar dois recortes. Se você olhar para a Reforma Protestante, você vai identificar uma interpretação que busca a intenção autoral do texto. Se você olhar para a pós-modernidade, você vai encontrar uma leitura a partir da percepção social do leitor, ou o ouvido, ele interpretando aquilo que se fala da forma como lhe apraz, de acordo com a sua sensibilidade e com as suas necessidades sociais. Dentro desse recorte, se tem inúmeras características desse período que nós vivemos hoje, e uma das características que não vem de hoje é a questão da injustiça. O direito já trata disso, mas se você pegar em Thomas Hobbes, por exemplo, você vai identificar um deslocamento do direito clássico, que tem influências em Aristóteles e em Tomás de Aquino, para um direito mais subjetivo, um direito mais individualista, um direito que vai tocar profundamente em dores individualistas. O problema é que isso foi crescendo desde o século XVI, a Reforma Protestante, e o contexto de Thomas Hobbes. Isso foi crescendo e hoje, na atualidade, o que nós temos são os efeitos triplicados daquilo que se começa em Thomas Hobbes. O individualismo dentro do processo do direito, por exemplo, ele é terrível. Pessoas vão buscar na justiça ou vão provocar leis que defendem situações que, de fato, vão prejudicar o direito da liberdade religiosa de outro. Por isso que o Michel Villey vai dizer que essas liberdades elas se confrontam. Por isso que as legislações elas não podem tocar nesses aspectos que envolvem tanto a moralidade cristã ou aquilo que movimentos atuais entendem como moralidade. Porque vai gerar choques. Então, o sentimento feminista, seja ele histórico ou evangélico atualmente, é um sentimento que se sente injustiçado. Injustiçado. E eles vão provocar um tipo de igualitarismo por esse sentimento de injustiça. Tudo bem, a gente sabe que a primeira onda, por exemplo, trouxe questões de direitos, tudo bem. O problema é que esse sentimento de injustiça, ele foi perpassando na história, inclusive na história da igreja, o sentimento de que Deus, ele foi injusto, para os que acreditam de alguma forma, ou os autores bíblicos são misóginos,
ou são machistas, ok? Então a questão do feminismo hoje toca muito no sentimento da injustiça, né? Ok, historicamente houveram injustiças? Sim, muito bem. Mas de onde procede a nossa justiça? Então, nós, pastores, pregadores, precisamos reforçar a compreensão da justiça bíblica nos nossos púlpitos, né? A pós-modernidade vai trabalhar as concepções de justiça social, e é um dos temas predominantes. Só que a gente tem que entender a diferença entre justiça social ideológica e cosmovisão bíblica, ok? E tem duas pessoas que eu quero trazer para esse vídeo, que é o Scott Allen e a Mary Keller, que vão contribuir conosco nessa discussão. Então, primeiro, o Scott Allen vai trabalhar a questão da diferença da justiça social ideológica e da cosmovisão bíblica, ok? Bom, de acordo com Scott Allen, o problema fundamental para aqueles que vivem e se sentem oprimidos, seja pela sociedade, seja pela Bíblia, ou seja pela igreja, ou pelos autores bíblicos, o sentimento deles é de que a linguagem predominante é uma linguagem da opressão, e esses oprimidos são vítimas, né? E eles devem desconstruir e derrubar essas estruturas, sistemas, instituições de poder. Nessas instituições de poder estão envolvidas o quê? A igreja, a família, a palavra de Deus, né? As autoridades constituídas. Scott Allen vai lembrar que a cosmovisão bíblica ela trabalha na perspectiva da cruz de Cristo, do Evangelho de Jesus, o Deus encarnado, que suportou o castigo que merecíamos pela rebelião pecaminosa e nos mostrou uma misericórdia que nunca poderíamos merecer. Então, a nossa justiça é a justiça que Cristo suportou na cruz. Sua morte na cruz e sua ressurreição, elas abrem o caminho para a reconciliação, nos livrando do fogo eterno, da própria ira do Pai, e restaurando os relacionamentos quebrados. E quando eu falo de relacionamentos quebrados, eu estou falando realmente dessas estruturas. Essas estruturas de ódio, de opressão, de poder. No Evangelho não existe opressor e oprimido. No Evangelho existem regenerados em Cristo que se relacionam para que o Pai seja glorificado. Eu não vou citar todos os fatores que o Scott Allen traz, porque eu vou trazer isso aos poucos, mas eu queria destacar o que a Mary Keller vai falar de uma forma muito, muito categórica, né, sobre essa questão de ser oprimido e injustiçado. Então, nesse mundo caído, homens e mulheres pecadores, não há nenhum justo sequer, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Esses homens, sejam opressores ou oprimidos, eles precisam de uma justiça que vence essas estruturas de poder e de opressão. Sejam eles eleitores, políticos, cidadãos, empregados, todos eles vão precisar de algo em comum. E o Evangelho de Jesus Cristo é esse algo em comum, né? Então, o perdão, o arrependimento, a justiça de Cristo, a justiça que Cristo viveu, a ira derramada sobre a vida de Jesus Cristo, a justificação, a justiça que Ele conquistou por nós, o direito que nós temos hoje de chamar Deus de Pai, é a estrutura de justiça que nós precisamos. E nós precisamos tomar cuidado, seja com a figura do opressor ou com a vitimização do oprimido. Essa é uma grande questão. Tomar cuidado com figuras de opressão e figuras de oprimido. A justiça bíblica ela não vai andar
nessas polarizações de opressão e oprimido. A justiça bíblica, ela é vista da seguinte forma: nós estávamos perdidos e fomos encontrados por um Cristo que reconcilia com Deus, consigo mesmo, todas as coisas. E reconcilia os homens uns com os outros. Brancos se reconciliam com negros se houverem divergências raciais, que isso é horrível, né? Todas as estruturas, raças, povos se reconciliam, mas se reconciliam em arrependimento, se reconciliam reconhecendo que são pecadores e que precisam de Cristo e que precisam de fato ser santos como o Senhor é santo. Essa reconciliação não é a todo custo também, essa reconciliação é baseada na redenção. Estávamos perdidos nos nossos pecados, nos nossos delitos, em Cristo fomos reencontrados e hoje podemos glorificar a Deus no mundo. Aquilo que Adão errou, Cristo acertou, e hoje em Cristo, como videiras enxertadas, nos tornamos videiras porque fomos enxertados na videira, que é Cristo, nós podemos glorificar a Deus no mundo. Então, essa é a estrutura que nós precisamos resgatar, tá bom? Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Amém e amém.